cabeceira é a Bíblia, né? Mas eu já vi você falando também que tu já foi ateu em um momento de fraqueza, não sei o quê. Você tem dúvidas, né? Qualquer pessoa tem momentos que a fé falta, né? Mas falta hoje ainda? Pai, afasta de mim esse cálice, não é isso? Não aconteceu isso? Falta ainda hoje a fé? Rapaz, em alguns momentos falta, né? Sempre tem... a única opção que a gente tem nesse mundo... O livre-arbítrio não é pra você fazer o que você quiser. Você só tem duas opções. Obedecer ou desobedecer. Ou você vai entregar, ou você vai servir o diabo ou a Deus. Em cima do muro do diabo. Não existe uma terceira opção. Todo momento, em cada momento da nossa vida, a gente tem duas alternativas. Entregar, seja feita a vossa vontade, ou seja feita a minha vontade, não é isso? A minha vontade é a desobediência, a rebeldia, é repetir o erro de Adão, não é isso? Segundo a Bíblia. Mas como é que tu ficou tão cristão assim, cara? Rapaz, se você fizesse o que eu faço, você ia ter certeza que existe diabo. Tá, por quê? Eu sirvo há 17 anos, tirando um bebê de para-brisa e família na ferragem, um vendo o outro morrer. Esse é meu trabalho há 17 anos. Se você visse o que eu vejo, se você entrasse nas cadeias que eu entrei, você não ia ter nenhuma dúvida que existem entidades satânicas, não é isso? Tem muita gente que acredita em Deus e que não tem diabo. Você já tinha aquele Nefários? Sim, é verdade. Que é aquele padre viado lá com a... Né? Que bom, você é meu brother, se eu soubesse que você era assim, não é isso? Aí ele diz que não tem diabo, né? Tem pessoas que acreditam que existe um Deus sem existir entidades satânicas, né? Rapaz, de onde eu venho, a maioria das pessoas acredita que existe Deus a partir da constatação que existem Satanás, não é isso? Que existem entidades de baixo, né? É assim que funciona, é mais pela constatação de que existe o mal. Depende, né? Você pode ir pelo amor ou pela dor, né? Cada pessoa tem seu caminho, né não? E o teu foi o quê? Rapaz, você trabalhando onde eu trabalho, é muito difícil você não ter uma constatação muito real, né? Que existem entidades satânicas, né? Mas eu tive formação católica, eu fiz crisma, fiz primeira comunhão, eu estudei na escola católica, mas era uma escola católica de mentira. Eles mentiram pra mim, onde eu fiz primeira comunhão, onde eu fiz crisma, era a teologia da libertação, tipo assim, era militância política muito pesada, né? Não só eu, mas toda a sociedade brasileira, ela tá passando por um processo de busca para combater os excessos que foram impostos pelo governo. Você conhece a terceira lei de Newton, você lembra disso? Pois é, a lei da ação e reação. Bolsonaro nunca existiria se não existisse desarmamento e kit gay. Ninguém nunca teria ouvido falar quem é Bolsonaro. Bolsonaro foi uma reação a eles quererem tocar na honra das crianças, não é isso? Houve uma proposta, houve compra de material pra empurrar negócio de imagens, imagem, de descrição, de penetração anal pra criança de 7, 8 anos. Na hora que chegou nesse ponto, aí os caras disseram não negativo, aí você não tem condição você não tem condição mais de me governar, não é isso? Aí houve a reação, na hora que o cara começou a inventar de tirar a arma do cara que mora a 300 km da fazenda e prender o cara porque tem uma arma de socar, é que foi o basta que a população reagiu, não é isso? Bolsonaro nunca existiria se o PT não tivesse, abusado do direito dele, né? O PT e todos os governos, quem começou o desarmamento foi o Fernando Henrique, né? Se eu não posso acusar o PT, nem Lula, nem Dilma, reduziram o número de armas que eu posso ter no Sinarme e Bolsonaro reduziu, né? É isso. Tu é meio puto com o Bolsonaro também, né? Ele é um colaborador com o PT, né? Tu se considera um cara de direita, é isso? Rapaz, porque assim, a princípio, se você é um ANCAP, tu tá a princípio fora desse jogo, não é? Não era o que o Olavo falava? Que se você tá tentando mudar o sistema, você é um escravo? Mas só existem dois lados, não é isso? Ou você serve a Deus ou você serve a Satanás, não é isso? Não sei. Quem é Deus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é isso? E quem é o pai de quem tá mentindo? Você serve a seu pai, o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? O pai da mentira é o diabo. Minha mãe falava esses caras, inclusive, mudam o significado das palavras o tempo inteiro. A definição de neoliberal, durante 40 anos... era o cara que era a terceira via, que é PDT, que é esse pessoal aí, né, que quer um estado forte com campeões nacionais, né? Não são esses fãs de campeões nacionais que se denominam terceira via hoje, que apontam e dizem, você é um neoliberal, né? Tipo, eles são os neoliberais, só que o neoliberal na definição correta, antes da década de 80, que o termo foi degenerado, né? O que é inflação, a IPCA? Inflação é aumento da base monetária. Sabe que o governo não pode chegar na televisão e dizer que aumentou 30% a inflação. Eles inventaram outra mentira lá pra dizer que aquilo é inflação, não é isso? Agora mudaram até mulher, pô. Tem mulher com pênis, não sei o quê. Os caras degeneram até termos que tem no Antigo Testamento, né? Se o cara começar a vir com conversa de mentira, você já sabe quem é o pai dele, não é isso? Tá. Pois é, eu não tenho um dever como cristão de me opor a uma porra dessa? Não sei se você tem o dever de se opor com... Vamos lá. Que maneira que você pretende se opor? Você disse que eu usava o Bitcoin como poupança. Pra mim, a função principal do Bitcoin é como urna eletrônica. Eu uso o Bitcoin como minha urna eletrônica. Já foi demonstrado formalmente há mais de 50 anos, há muito antes da gente nascer, por uma disciplina chamada Public Choice Theory, que quando você está em um regime de exceção, onde a ilegalidade é a regra,
A ilegalidade é a regra, você concorda comigo? A maioria das pessoas que matam outras vão presas, a maioria das pessoas que roubam outras vão presas. A regra é a legalidade e a ilegalidade nesse país. É, ilegalidade, se for esse o ponto de vista. Isso. A regra é a ilegalidade. A aplicação da lei não é a regra, não é isso? A aplicação da lei é excepcional. Isso é questão de fática. Que até em corpos no chão você consegue... Se tu não paga pensão, a lei vem rapidinho, por exemplo. Rapaz, a maioria dos caras que não pagam pensão, eles desaparecem, não pagam, chega lá e diz que não tem renda e aí tem renda informal, não é isso? A maioria dos caloteiros no Brasil são executados. O calote vale a pena nesse país? Vale. Vale a pena ser vagabundo honesto nesse país? Esse é o critério. E aí? Mas e aí? voltando, se é um estado de exceção, em estado de exceção, em qualquer estado de exceção, só existem 2 votos. Você pode votar com armas de maneira organizada e violenta, ou você pode votar com os pés, não colaborar com aquilo. O Bitcoin é a única oposição real que existe em qualquer país ditatorial nesse planeta. Não votar em Putin vai tirar Putin do poder na Rússia. Não votar em Zelensky vai tirar Zelensky do poder, que inclusive suspendeu as eleições por tempo indeterminado, vai tirar Zelensky da Ucrânia. Não vai. Comprar Bitcoin pro russo vai tirar riqueza de Putin. Comprar Bitcoin na Ucrânia vai tirar riqueza de Zelensky. Inclusive eu conheci vários ucranianos em Portugal que não conseguiram sair com $200 no bolso. Nem uma pepita de ouro, que inclusive o dono do partido lá de Bolsonaro responde ação criminal porque era uma pepita de ouro de $1.000, não é isso? Agora com Bitcoin eles levaram gerações de riqueza na cabeça deles. Do mesmo jeito que Jesus veio aperfeiçoar a lei. Ele disse muito, quando perguntaram ele expressamente, você veio revogar a lei, o que ele disse, você lembra? Tu que é o cristão, pô. Nem. Você casou na igreja, você não casou na igreja E lá? daí, pô? O quê? Era só passar de Mano, fazer eu a mulher, também- né? eu também A gente já- faz o que a mulher pede, né? Eu também já fui em templo, sei lá, de candomblé, isso não quer dizer que eu sou um especialista. Mas tem que ter algum conhecimento do candomblé, você tem que entender o que tá acontecendo ali, não é isso ou não? Eu não sei, eu Sim. faço alguma ideia, mas isso não quer dizer que eu entendo, por exemplo, Lá na o que Bahia, é a um maioria da Exu. galera que vai pra templo de candomblé é pra comer de graça, isso sim, não foi isso aí, seu negócio do caruru, não? Nesse O quê? sentido, cara, eu já saio de casa com. Quando eu fui conversar com um suposto Exu lá, a primeira coisa que eu falei foi, cara, eu nem acredito que você é uma entidade. Porque eu fui lá ver qual é, pô. Pô, você não assistiu Nefários, não? Pô, mas. Você assistiu Nefários? Mas o que isso tem a ver com a realidade? Mas você assistiu esse filme, Nefários? Não. Porra, assista, esse filme conta é muito realista. Inclusive, o psiquiatra forense, ele é convencido é um processo de convencimento. O cara diz, a primeira frase que ele fala é exatamente essa sua. Eu nem acredito que você existe, que você tá incorporando, não sei o que lá. Não é isso? Aí o cara, ele passa o processo de demonstração. Sem nada de paranormal, só com fatos da realidade. Mas não é um filme, cara. Rapaz, é um filme bem realista, viu? É que assim, quando você usa o argumento, cara, eu tenho 17 anos de polícia e eu, porra, o meu trabalho me leva a chegar a essa conclusão. Ou é uma das razões pra eu chegar a essa conclusão. Aí eu entendo. Mas como eu não sei, como eu te disse ali fora, eu vivo como se Deus existisse. Aposta de Pascal. Pois é, mas é um pouco mais profundo Se que não isso. existe Deus, você se armou, você renunciou ao medo e à ansiedade, e se existir um Deus, você ganhou a coisa mais valiosa que existe. Em qualquer... É Minimax que chama no Teoria dos Jogos. É uma opção que você se beneficia em qualquer uma das alternativas, não é isso? É verdade. Mas assim, você acha que uma pessoa... O cara que não acredita em Deus, ele é ateu. Ele tem várias formas de enxergar a realidade a partir desse pensamento. Ele pode, por exemplo, achar que nada faz sentido e, portanto, ele pode ser imoral, ele pode ser antiético, etc, etc, porque afinal nada faz sentido. Ou ele pode escolher, por exemplo, viver essa experiência aqui ao máximo da melhor maneira que ele pode. Isso. Tem um cara, inclusive, chamado Hermann Hoppe, que ele demonstrou formalmente que só existia um critério racional e objetivo de moral, que é o PNA. Você já ouviu falar em PNA, princípio da não agressão. Inclusive tem um trendzinho essa semana, inclusive Gorgonoid, esses caras que são os famosões aí da fofoca, né? Eles até entraram no debate que se eu era pedófilo, defensor da pedofilia ou não. Tem vários agora, geralmente quem diz que eu sou defensor da pedofilia são essas vadias que tem 4 maridos em 3 anos, não é isso? Ainda corneou todos os maridos, geralmente é esse perfil, né? Eu não sei. Mas e tem um outro perfil, que são bolsonaristas, que são os caras que são falsas oposição ao PT, que também fica puto comigo e fica metendo bronca na internet. Tinha uma discussão minha de muitos anos atrás, eu explicando que não existia crime sem vítima. Foi o que eu falei. Isso aí, Se você quer fumar maconha, como é que eu vou impedir isso sem lhe legitimar de proibir de eu ter arma em minha casa? Não existem crimes sem vítima.